Vamos ler a palavra de Deus, Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8, nos diz o seguinte: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, vamos buscar a Deus mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante da Tua palavra e pela Tua graça, pedimos para que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, e mais do que isso, que o Teu Espírito ministre no nosso coração o que o Senhor tem para nós agora, neste dia. Nós pedimos assim, confiados no Teu amor e na Tua graça, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A carta de Paulo aos Romanos é o maior tratado do Novo Testamento. Aliás, de todas elas, é a maior em conteúdo também, a mais extensa. E essa carta, escrita pelo apóstolo Paulo, lá na sua terceira viagem missionária, lá em Corinto, por volta do ano de 57 ou 58, é considerada também o Evangelho segundo Paulo. Nós não temos essa nomenclatura na palavra de Deus, mas é considerada na história da igreja como sendo uma pregação, uma mensagem a respeito do conteúdo do Evangelho de Jesus por meio de Paulo. E há alguma coisa muito interessante a respeito de como Deus tem usado essa palavra por meio de Paulo ao longo da história da igreja. Há alguns fatos marcantes que impactam a fé cristã por meio da carta de Paulo aos Romanos. Por exemplo, Romanos capítulo 13, ou seja, um capítulo depois do que nós lemos aqui, marcou a conversão de Aurélio Agostinho, o tão conhecido como Santo Agostinho, um dos maiores teólogos e maiores referências da igreja cristã. Também nós temos o fato de que a reforma protestante de 1517, iniciada ali por Martinho Lutero, teve um tremendo impacto, uma tremenda influência por meio do texto de Romanos capítulo 1, versículo 17, quando Lutero se depara ao ler as escrituras neste texto, ele que já era um estudioso da palavra, em algum momento Deus o chacoalha quando ele lê Romanos 1,17, que diz: o justo viverá pela fé. E com uma compreensão nova, tudo começa a acontecer no que nós chamamos de reforma protestante.
E isso é uma das coisas que nos traz, por exemplo, a nos reunirmos hoje nessa manhã. É interessante ainda lembrar da experiência do jovem John Wesley em 1738. John Wesley, naquela ocasião, em 1738, ao ler apenas o prefácio, ou seja, o início, a introdução de um comentário bíblico, um comentário inclusive escrito, comentário de Romanos, obviamente, escrito por Martinho Lutero, ele sentiu o seu coração estranhamente aquecido, palavras dele, ao ler um comentário bíblico a respeito de Romanos. Ele sente que algo precisava ser feito, e isso é suficiente, irmãos, para motivar o reavivamento inglês do século XVIII. Veja o que Deus pode fazer na leitura de um versículo da palavra, ou na leitura de um texto bíblico, ou muitas vezes, inclusive, na leitura de uma explicação correta, ministrada pelo Espírito, no coração de um homem que se coloca na presença de Deus. A carta aos Romanos tem uma mensagem clara, do início ao fim. Essa carta traz o que nós chamamos de doutrina da salvação pela graça de Deus. Texto precioso da palavra de Deus. A salvação pela graça, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, é o pilar central da fé cristã. Tudo o mais vem ao entorno dessa verdade, ao entorno dessa doutrina, ao entorno dessa palavra bíblica, dessa palavra de Deus. A salvação é pela graça, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Eu nada posso fazer para alcançar a salvação, senão reconhecer isso, senão me prostrar diante de Deus, como fizemos hoje, desde o início da nossa celebração, senão reconhecer, como fizemos na ministração da ceia do Senhor, que o sacrifício é dele, que o mérito é dele, que a graça é dele, que nos alcança. O capítulo 12 de Romanos, o texto que lemos, antes de entrarmos no conteúdo propriamente dito desse ensino, precisamos lembrar que ele está conectado aos capítulos anteriores, porque do capítulo 1 ao capítulo 11, nesta carta de Paulo aos Romanos, ele apresenta a doutrina da salvação pela graça. Por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 8, diz: Deus prova seu amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E depois de tudo isso, ensinando a respeito dessa doutrina maravilhosa da graça de Deus, Paulo passa agora a mudar de tom, e no capítulo 12 há uma transição da teologia para a prática, há uma transição da confissão de fé ensinada até então para a vida diária, cotidiana daqueles que creem. Paulo ensina que, em resposta ao amor de Deus, a fé dos que creem deve se desdobrar em atitudes, em prática do Evangelho. O Evangelho nos chama a uma vida de gratidão, a uma vida de consagração diária. Não basta, portanto, que eu apenas reconheça, e esse apenas não é diminutivo do reconhecimento, mas não basta que eu pare aí, que eu reconheça que Jesus foi à cruz, morreu e ressuscitou por mim. É preciso que haja uma atitude de resposta a esse amor, não para completar a obra de Cristo, porque essa obra é suficiente, é plena, é cheia de graça, de poder, mas para que nós possamos desfrutar desse novo caminho, dessa nova proposta da graça. Nós saímos em Cristo dos ritos de consagração do Antigo Testamento, saímos do altar
altar do Antigo Testamento. Saímos do antigo altar ao coração novo agora. Nós saímos do altar antigo ao coração vivo. Diz o texto de Romanos capítulo 12, versículo 1: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Permitam-me, antes de aprofundar um pouco mais neste conteúdo, destacar uma coisa importante. A palavra que inicia o versículo 12, mesmo no original, e traduzido para nós em português, a palavra portanto, ela faz uma ligação do que agora está sendo dito com o que foi dito antes, com o que foi ensinado antes, com a doutrina da graça, com tudo que Paulo disse do capítulo 1 ao capítulo 11. Ele diz, portanto, ou seja, por causa do que eu ensinei, por causa das misericórdias, por causa do amor, por causa da graça de Deus, é por isso que eu rogo a vocês, por isso que eu peço a vocês veementemente, que eu insisto com vocês amorosamente, que se ofereçam, que se consagrem a Deus. É por isso, é por reconhecer a graça de Deus ensinada até aqui. Há aqui um chamado, irmãos. Há aqui um chamado à entrega. Não como obrigação, mas como resposta ao amor de Deus. Paulo apela à gratidão. Quando ele diz, eu peço, eu rogo, mas pelas misericórdias de Deus eu faço. O teólogo, que antes ensina a doutrina de Cristo, a doutrina da graça, agora fala em tom pastoral. Ele diz, é isso que Deus espera de vocês, eu rogo-lhes pelas misericórdias dele. Ele espera a nossa consagração, e a nossa consagração não é fruto da obediência à lei. Paulo não coloca aqui um preceito religioso, Paulo não coloca aqui a citação da lei. Não é por causa de uma obrigação, de um peso, de um rito a ser cumprido, mas em reconhecimento ao amor e às misericórdias de Deus que nós devemos nos consagrar ao Senhor cotidianamente, diariamente, intencionalmente, racionalmente. Nós nos reunimos, por exemplo, aqui na comunidade Carisma, todo mês para celebrar a ceia do Senhor, mas isso não é para nós um rito, não é um preceito religioso, não é uma obediência cega a qualquer tipo de lei, de determinação religiosa. Para nós é tempo de nos encontrarmos e celebrarmos juntos a vitória de Jesus na cruz. E é isso que constrange o nosso coração e nos leva a entender que nós não podemos viver de qualquer maneira, que nós não podemos viver uma vida religiosa de reuniões e de cantigas e de celebrações que não fazem nenhum sentido na prática para quem olha para nós. Para Paulo, apóstolo de Cristo, essa é a única resposta possível aos que creem, a consagração diante do amor de Deus. O texto que lemos fala sobre sacrifício vivo. Paulo diz, ofereçam o seu corpo, algumas versões, outras como a que eu li diz, se ofereçam, que na minha modesta opinião, traz melhor a ideia do que Paulo está ensinando aqui no original grego. Ou seja, ele não está preocupado apenas, embora seja importante, com a consagração do nosso corpo, apenas com a consagração física ou até sexual, mas é mais do que isso. Paulo está dizendo que nós devemos consagrar todas as áreas da nossa vida. É uma entrega total, não é uma entrega com reservas a Deus. A expressão sacrifício vivo parece paradoxal. Parece uma contradição à primeira vista,
Por que isso? Porque lá no Antigo Testamento o sacrifício morria. E aqui Paulo fala sobre sacrifício vivo. O sacrifício morria porque sacrificar significa literalmente matar. Não há sacrifício sem morte. Sacrifício significa matar. E o altar do Antigo Testamento era lugar de sacrifício, de derramamento de sangue, lugar de morte para expiação do pecado. Mas Paulo nos ensina algo diferente. Em Cristo o altar mudou de lugar. Do altar antigo ao coração vivo. Essa é a mensagem de Paulo. O sacrifício morto é substituído pela vida. O sacrifício morto é substituído pela vida porque Cristo morreu no nosso lugar. Ele já morreu, mas ressuscitou. E essa é a mensagem da palavra de Deus, da graça de Deus que nos alcança. Ele ressuscitou, e diz o texto bíblico: se com ele morremos, com ele também viveremos. Romanos 6, versículos 4 e 5 nos diz: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ressurreição para uma vida nova. Nós já morremos com Cristo, mas agora há ainda algo a ser morto, porque sacrifício implica em morte, e nesse sentido, no aspecto do ensino de Romanos 12, o que Paulo está dizendo é: sejam um sacrifício vivo diante de Deus. Mas se sacrifício implica em matar algo, talvez haja algo em mim e em você que precise morrer todos os dias. Colossenses capítulo 3, versículo 5, ensino do próprio apóstolo Paulo: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. A carta aos Hebreus ainda nos ensina que não basta confessar a Cristo com nossos lábios, é preciso nos oferecermos a Deus como sacrifício de louvor. Leia comigo Hebreus 13, 15, que diz: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Aleluia! Eu não posso confessar o nome de Jesus se não houver em mim uma disposição em buscar a presença de Deus e me consagrar a Ele. Eu não posso confessar o nome de Jesus se não houver em mim uma disposição de entender que na minha força não dá, mas na força do Espírito sim. Dá para me consagrar e andar na presença do Deus que é santo. Um outro apóstolo, o Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5, nos diz que nós somos pedras vivas de um templo espiritual. E é por isso que nós devemos, segundo Pedro, oferecermos sacrifícios espirituais. Portanto, nós precisamos fazer morrer tudo que nos separa de Deus, todo o pecado, toda a nossa natureza terrena, tudo aquilo que nos desconecta do céu. Mas é preciso oferecermos sacrifícios espirituais, sacrifícios de transformação, de uma transformação que o mundo não entende, porque se Cristo habita em nós, é porque nós já fomos transformados por Ele, e há poder em nós, há poder que nos habita para nos transformar todos os dias. Mas essa é uma transformação que o mundo não entende. Isso está no versículo 2.
Por que não entende? Porque nós vivemos numa sociedade que valoriza a aparência, que valoriza a performance, que valoriza o imediatismo. Tudo precisa ser rápido, tudo precisa ser belo, tudo precisa ser meteórico, tudo precisa ser lucrativo. Esses são os padrões do mundo. Mas Paulo nos convida a romper com essa forma de pensar. Romanos capítulo 12, meus irmãos, é um convite à contracultura da graça, é um convite a viver na contramão do mundo. Diz o versículo 2 de Romanos 12: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se ou deixem-se ser transformados pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! A expressão aqui, queridos irmãos, que Paulo usa, na versão que lhe diz, não se amoldem, ou em outras versões, não se conformem, vem do grego, de uma palavra grega chamada sistematizo. Estranha essa palavra, mas sistematizo é uma palavra que significa para nós algo relacionado a um sistema, ou até a um esquema, e significa ser moldado por este sistema, por este esquema mundano. E Paulo diz, não sejam moldados por este padrão do mundo que não conhece a Deus. Não sejam prensados por esse sistema, não sejam conformados, não sejam colocados numa forma e comecem a ter o mesmo pensamento e a mesma atitude de quem não conhece a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Há um sistema e nós não podemos ignorar isso. Não se amoldem, não se conformem com o que o mundo apresenta diante de vocês. Não se deixem prensar no molde do sistema mundano, que não conhece a Deus. Não tomem a forma deste século, é o que Paulo está dizendo. Não deixem que o mundo dite os valores, dite o seu comportamento. Lamentavelmente, quantas vezes, se não estivermos atentos ao Espírito Santo, eu e você corremos o risco de nos orientarmos mais pelas redes sociais, pelos influencers, e eu não tenho nada contra a rede social em si, ou influencer A, B ou C, mas quantas vezes nós corremos o risco de nos conectarmos da presença de Deus, da consagração que Ele espera, que Ele nos convoca em graça. E aí a nossa vida é ditada pelo que dizem aí fora, por aqueles que não conhecem a Deus, que não têm compromisso nenhum com o Senhor e com a sua palavra. Isso tem muitas vezes esmagado, prensado pessoas entre nós. Irmãos e irmãs que lamentavelmente não têm desfrutado da graça de Deus como poderiam, não têm vivido o que Deus quer que vivam, porque a sua mentalidade ainda está precisando ser tratada pelo Espírito Santo. A sua mente ainda está corrompida com tantas orientações mundanas. Não tenham a mesma mentalidade, as mesmas atitudes de quem não conhece a Deus. O Espírito Santo é quem deve moldar a forma de pensar e agir de vocês. A forma de pensar e agir de cada um de nós. Essa é a transformação que o mundo não entende. Uma transformação de mente que gera novas atitudes. Porque não basta intelectualmente concordar. A transformação que o Espírito Santo promove na nossa mente é para que a nossa atitude mude. Para que eu trate melhor o outro, para que eu seja mais gentil com o outro, para que eu demonstre atos de bondade, de misericórdia, para que eu me importe mais com o outro, para que eu me santifique o meu casamento, o meu relacionamento, para que eu seja honesto, para que eu honre o meu empregador, para que eu honre o meu empregado. São nas relações cotidianas que a mentalidade do cristão precisa ser vista, precisa ser
apreciada. A expressão transformem-se pela renovação da sua mente inicia então com essa palavra, transformem-se, com essa palavra transformar. E esse verbo transformar, me permitam novamente recorrer aqui ao texto original, é uma palavra que em original chama-se metamorfos, que tem muita relação com metanoia. E essa palavra metamorfos é a mesma usada para descrever a transfiguração de Jesus. No original grego é a mesma palavra. O que aparece aqui, quando Paulo diz transformem-se, ou transformem a sua mente, é a mesma palavra usada na transfiguração de Jesus, quando o rosto de Jesus brilha como o sol, as suas vestes ficam brancas como a luz, diante dos seus discípulos. E por que eu estou mencionando isso? Porque penso eu que assim como Cristo foi transfigurado em glória e se revelou, nós também somos chamados a uma transformação que é de dentro para fora, que reflita a glória de Deus, que reflita o caráter de Cristo. E isso nas nossas atitudes. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18 diz: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Há uma transformação à nossa disposição por meio da graça de Deus, por meio da operação do Espírito Santo que nos habita. Há uma transformação possível em nossa vida, na nossa mente, na nossa atitude, desde que nós entendamos isso e que isso alcance o nosso coração, que isso nos faça entender que é preciso ter uma decisão por isso. A mente renovada em Deus é uma mente guiada pelo Espírito de Deus, que manifesta as atitudes de Jesus. E essa, irmãos, é a única maneira de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não há outra maneira. É comum de quando em quando pessoas, numa conversa qualquer, ou num debate bíblico, ou numa aula, ou numa pregação, às vezes pessoas dizerem: mas eu não consigo entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. E a pergunta não é essa: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Se eu posso te dar um conselho pastoral, a pergunta é: eu preciso me consagrar. A questão, melhor dizendo, eu preciso me consagrar, porque a partir do momento que eu busco mais a Deus, que eu oro mais, que eu conheço melhor a palavra de Deus, que eu me disponho como instrumento da graça de Deus por onde eu passo, é neste momento que eu começo a experimentar, comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É neste momento. Não basta que eu ore e diga: Senhor, eu quero saber a sua vontade, e continue vivendo na minha vontade, do meu jeito, do jeito daqueles que não conhecem a Deus. O desafio não é saber de antemão o que Deus quer que eu faça, é saber que Ele quer que eu faça o seguinte: me consagre. E a partir daí, o Senhor vai trabalhando de nós, como diz o texto já lido, de glória em glória. E há uma transformação progressiva. Como disse bem o Rui aqui à frente, ministrando a ceia, de maneira poderosa pelo Senhor, disse o Rui o seguinte: nós temos muitas dificuldades, muitos desafios a serem vencidos. Sim, nós temos. Mas o Senhor não desiste de nós, Ele trabalha em nós. Mas nós precisamos continuar na presença dEle. Nós não podemos, por conta de determinados desafios que alguns de nós passam em alguns momentos, por conta de algum vício, de algum pecado, nos afastarmos de Deus, ou achar que então não é para nós caminhar com Deus. Não é isso que Deus quer, não é isso que Deus espera. A graça te alcançou, e ela quer te transformar de glória em glória,
para a glória do Senhor e para o seu bem, para o meu bem, para que a igreja de Jesus continue sendo edificada pelo Senhor. Após falar de consagração pessoal, no texto que lemos, Paulo trata agora, dos versículos 3 ao versículo 8, da vida em comunidade. Porque no altar do Senhor, como nós bem sabemos, o fogo consome o ego. No altar do Senhor, o fogo consome o ego. Diz o texto de Romanos 12:3: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Pelo contrário, tenham um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Esse texto diz para nós o seguinte: há uma palavra-chave em toda essa sentença de Paulo. Humildade é a palavra-chave. Não tenham acerca de si mesmo um conceito muito elevado, acima do que deve ser. A mente renovada em Cristo nos convoca à humildade de Cristo. E nós podemos enxergar, ver, comprovar a humildade de Cristo em todos os evangelhos, em todos os textos bíblicos que mencionam Jesus, desde o Antigo Testamento, nas profecias do servo sofredor, do servo humilde, que anda na presença do Senhor e cumpre a sua missão. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 em diante, nos diz: tenham a mesma mentalidade de Jesus. Qual é essa mentalidade? O texto, por meio de Paulo, lá em Filipenses, também discorre, ensina, deixa claro que Jesus foi um servo humilde, alguém que, sendo Deus, esvaziou-se das prerrogativas de Deus, não deixou de ser Deus, mas não usou disso para ter nenhuma vantagem enquanto aqui esteve como homem. E esse Deus maravilhoso, que também foi 100% homem, passou por dificuldades, por tentações, por provações, assim como nós. Mas diz o texto que ele, sendo humilde, se entregou nas mãos do Pai, se humilhou, continuou se humilhando e obediente até a morte de cruz. Esse é o nosso parâmetro, não é o que dizem as redes sociais, não é o que dizem os influencers, não é o que diz qualquer texto, qualquer coisa, qualquer vertente que nada tem a ver com o Senhor, que nada tem a ver com a palavra de Deus. Quem se oferece a Deus não busca destaque, mas lugar de serviço. Nós precisamos compreender isso. Quem se oferece a Deus entende que servir é um privilégio, não um palco para o ego. É por isso que no altar do Senhor o fogo não consome o corpo como antigamente, consome o ego. É essa natureza terrena que tem que ser perecida, que tem que perecer pelo fogo do Espírito Santo. Que isso faça sentido no seu coração, na sua mente, e que o Espírito Santo trabalhe isso em você, assim como em mim. Essa é a minha oração diária. Altar, queridos irmãos, já que estamos falando de sacrifício, e aqui sacrifício vivo, precisamos lembrar que altar não combina com o orgulho. O serviço cristão é fruto da graça e não da vaidade. E Paulo fala aqui sobre essa relação comunitária, inclusive do serviço, do uso dos dons espirituais em comunidade, na igreja de Jesus. E é por isso que, para servir a Deus, nós precisamos baixar a bola de vez em quando. Precisamos entender que tudo é pela graça, que é só pela graça. Que se Deus nos usa, Ele o faz pela graça dEle e para a glória dEle. Aqui Paulo usa a metáfora do corpo humano, assim como ele faz também em 1 Coríntios capítulo 12. E ele destaca
tanto num como no outro texto, a unidade na diversidade. Essa é a igreja de Jesus. Uma igreja diversa. Pessoas diferentes, que muitas vezes pensam diferentemente em questões, obviamente, corriqueiras, com backgrounds diferentes de formação, com status sociais diferentes, com backgrounds familiares diferentes, com origens diferentes, mas essa é a igreja de Jesus, diversa, mas que precisa andar em unidade. Diz o texto no capítulo 4 e capítulo 5, Romanos 12, 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. A nossa vida não está vivendo de maneira solitária. Eu sou de Jesus, Ele me deu a salvação, está tudo bem, e eu vou lá na igreja, em todos os cultos, frequento a igreja, dou o meu dinheiro na igreja, canto na igreja, e está tudo bem. E aí cada um cuida da sua vida. Como dizem no popular, cada um no seu quadrado. Não existe isso, querido irmão. Não existe isso, querida irmã. A proposta do Evangelho é outra. A proposta do Evangelho é outra. Nós estamos entrelaçados em Jesus. Nós somos uma família. Nós somos uma família. Eu preciso te apoiar e você precisa me apoiar. Eu preciso orar por você e você orar por mim. Algo em mim, o Espírito Santo, precisa me levar a me condoer pela sua dor, a sentir compaixão quando você está passando por um momento difícil, e da mesma maneira é na minha direção. Não é diferente. Nós não somos cavaleiros solitários. Nós temos uma família. Nós pertencemos à igreja de Jesus. Eu não preciso, quando sou usado por Deus, se eu entendo que é Ele que faz, que não sou eu, que é tudo dele, tudo para Ele, eu não preciso sentir ciúme de você e nem você de mim. Dos versículos 6 ao versículo 8, Paulo lista aí alguns dons. Ele fala sobre profecia, e aqui ele está dizendo, obviamente, sobre proferir a palavra de Deus. Ele fala sobre serviço, sobre ensino, sobre exortação, contribuição, liderança, misericórdia. Ele cita apenas alguns dons. O Novo Testamento tem várias listas de outros dons espirituais, mas é importante entender que quem distribui, quem dá esses dons à igreja é o Espírito Santo. Isso está presente no ensino de Paulo, nas 1 Coríntios, capítulo 12. É o Espírito quem distribui dons, conforme Ele quer. E sempre esses dons precisam ser usados na direção do outro, para abençoar o outro, para edificar o outro, para levantar o outro, para exortar o outro. E me permita aqui um parênteses. Tantas vezes nós lemos, como lemos agora de manhã nessa lista, o dom de exortação, e nós entendemos às vezes que exortar alguém é apontar o dedo para alguém, é se colocar como superior do outro, e não é essa a mensagem bíblica, não é esse o ensino da palavra. Se você tem o dom de exortação, é para que você possa então encorajar alguém, estimular alguém a andar mais perto do Senhor. É para que você possa apoiar alguém, animar alguém, como diz o texto que lemos. É interessante porque, obviamente, alguns dons, de alguma maneira, ainda que usados na presença de Deus e para a glória dele, dão naturalmente alguma visibilidade maior a alguém. Não tem problema com isso. Não há nenhum problema. Como eu já disse, eu não preciso ter ciúme de você, nem você de mim, se nós andamos com o Senhor. Se usamos os dons para a glória dele e entendemos que tudo é dele, é ele quem faz. Então, quando alguém elogiar você, quando Deus te usar para abençoar alguém, não tem nenhum problema com isso, desde que você entenda que você precisa direcionar, melhor dizendo, toda a glória a Deus, porque quem faz é Ele, não sou eu, não é você. Direciona para Ele, está tudo bem.
Quando as pessoas afirmam o seu dom, é bom, é positivo, isso demonstra que o Espírito está falando com você, dizendo o seguinte: continua nesse caminho, continua se consagrando, continua sendo instrumento de Deus na vida da igreja, está tudo bem. Mas é interessante que, como alguns dons aparecem mais, é lamentável ver que algumas pessoas se preocupam muito em buscar esses dons. Está errada essa mentalidade. Primeiro, que a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo distribui. Segundo, e mais importante ainda, é o seguinte: eu não vejo com muita frequência, ou quase nunca, pessoas buscando o dom, por exemplo, de contribuição. Vamos orar, viu, Silas, Rui, vamos orar para Deus levantar mais irmãos com dom de contribuição. A palavra de Deus, se você tem dom de contribuição, então contribua generosamente. Queridos irmãos, todos os dons, seja ele qual for, usado para a glória de Deus, edifica a igreja de Deus, abençoa você que é instrumento, e abençoa as pessoas por quem esse dom faz alguma coisa. Todos os dons, diz o texto que lemos, devem ser exercidos com amor, com dedicação, visando a edificação da igreja. Nós precisamos compreender o ensino da palavra que diz que todo cristão recebeu pelo menos um dom, mas nenhum cristão recebeu todos os dons. Quando nós usamos os nossos dons para encorajar, servir e abençoar, Cristo é glorificado. Servir e adorar. Servir é adorar. E a adoração verdadeira nasce de corações humildes, transformados e gratos. Amém? Por gentileza, fique de pé comigo. Romanos capítulo 12, de 1 a 8, o texto que lemos, é o manifesto da vida cristã autêntica por meio de Paulo. Ele nos ensina que a verdadeira resposta à graça é viver como sacrifício vivo, é nos consagrarmos com a mente renovada e com o coração humilde, e servirmos a Deus servindo as pessoas. Em resumo, irmãos, a nossa consagração é feita ao Pai, pela graça do Filho, no poder do Espírito Santo. O altar hoje não está mais no templo, como no Antigo Testamento, mas na vida de cada um de nós, onde quer que estejamos. Que nós sejamos um altar ambulante do Senhor, que a nossa vida reflita a glória do Senhor. Eu quero orar com você nesse momento, entendendo que o culto racional, o culto que Deus espera de cada um de nós, vai além do ajuntamento, da celebração, e começa depois do amém. Não termina nele. A nossa consagração ao Senhor não acontece aqui, na nossa reunião, somente. Mas ela precisa desembocar na segunda-feira, no dia a dia, no nosso relacionamento com as pessoas, para que elas possam ver um novo caminho, para que a vida delas também não seja dirigida pela mentalidade mundana. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Pai, aqui estamos nós diante do Senhor. Nós estamos aqui pela Tua graça e sabemos, ó Deus, que a Tua palavra tem poder, que o Teu Espírito tem poder para transformar a nossa mente, a nossa visão, o nosso coração, a nossa atitude, de maneira que
as pessoas possam ver Jesus em nós. Eu peço que seja assim na vida dos meus irmãos, eu peço que seja assim na minha vida, na vida da minha família, na minha casa, que seja assim no nosso trabalho, na rua, no trânsito, onde quer que estejamos, que a glória do Senhor seja vista na nossa vida. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.